Ehê! Oi, Deixa eu, ba- Tânia. eu vou baixar aqui para poder centralizar um pouquinho aqui. Bem-vinda ao Teatro na Madrugada. Olá, tudo É, bem, meu querido o- Andrezinho, da minha turma? Ai, que chique! E aí, meu lindo? Aí o Preto Rezende já. Tá? Preto, meu amor, minha vida para você. Pois é, Tânia é da minha turma, formou comigo, junto com o Marcelo, com o Preto, com a TT, Sônia, enfim, tantos outros queridos, Solange, Regina, não é? Éramos quantos, Tânia? Você que é boa de memória, eu chamei a Tânia porque a Tânia, ela é boa de memória. Ela tem, assim, guardado Olha, não na confia cabeça muito, não. Eu dela estou fazendo o muita possível. coisa. Olha só, eu não lembro quantos, mas tinha um mundaréu de gente, entendeu? Tinha de gente de todo jeito, para poder que nós, né, nos encontramos na terceira turma da Faculdade de Artes, que para mim foi uma benção estar nessa turma, porque por incrível que pareça, eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de estar no meio do pessoal, né? Mas eu nunca tinha feito teatro. O primeiro teatro que eu fiz foi na escola, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, entendeu? Aquela coisa assim, bem escolar mesmo, tudo bem. Então eu falei assim, não, nunca fiz teatro. Aí o que aconteceu? Eu já trabalhava, né? Sempre fui funcionária pública desde 18 anos de idade, então dentro da minha seção onde eu trabalhava chegou uma nova funcionária que aí, me vendo daquela maneira, né? Tão alegre e tal, participando das coisas do auditório. Aí ela me chamou, me convidou, Tânia, vamos lá, que para você fazer a matrícula lá na dança que eu faço, lá na escola de dança que eu faço. Falei, puxa, que legal. Eu fui imediatamente, porque ela me mostrou até os passos que ela estava aprendendo. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era a Fundação Brasileira de Teatro, Fernando de Azevedo. Balé Teatro Fernando de Azevedo. Aí eu botei o pé na FBT pela primeira vez. Não sabia nem o que era. Eu só sabia que tinha um cimento assim, sabe? Estava em construção a faculdade. Só tinha, tava tudo escuro, era tipo assim, assim, era obra mesmo, né? Tava no revestimento. Aí eu subi as escadas com ela, aí peguei aquele corredor, né? Quando cheguei lá no fundo do corredor, tava lá a sala toda bonita do Fernando de Azevedo, sabe? E aí eu fiz minha matrícula, eu levei 2 anos fazendo balé teatro. E o teatro já estava pronto, né? Então eu apresentei no teatro com o Balé Teatro Fernando de Azevedo, porque você sabe que ele tinha aquela garra, né? Então ele fazia como uma peça mesmo, fazia personagens, as meninas dançando. Ele era o personagem principal, sempre. Com as roupas coloridas. Era, era lindo, maravilhoso. Então, eu levei 2 anos dançando com o Fernando de Azevedo. E com aquela coisa, a faculdade vai inaugurar. A faculdade vai inaugurar. Nossa, teatro! Isso, eu só via isso. Era o teatro. Eu não via nenhum curso mais. Entendeu? Tinha música, né? Teatro e tinha as licenciaturas todas. E aí eu comecei a alimentar, né? Aquele desejo de fazer o vestibular. E aí continuei, porque a faculdade não tinha sido inaugurada, e aí eu dancei o primeiro ano, dancei o segundo ano. Quando eu fiz a minha segunda temporada com o Balé Teatro, a faculdade inaugurou. E antes disso veio aquela propaganda toda em Brasília. Panfleto para todo lado, cartaz, jornal, no rádio, em tudo quanto era canto, que a faculdade estava abrindo vestibular. Eu falei, uai, eu vou fazer. Quem é? Eu vou fazer. Nossa, eu tô tão, sabe, me achando lá no balé do Fernando de Azevedo. Assim, eu fui mesmo mordida, né? Naquele palco, eu fui mordida pelo bichinho, assim, do teatro, né? Como Porque, foi ver Dulcina pela primeira vez? a Lucina pela primeira vez foi.
É o que eu vou chegar agora. Aí eu fiz minha inscrição e fiz o vestibular. Normalzinho, como todo mundo, sentadinha na cadeira lá com aquelas matérias todas. Aí veio a prova de habilidade específica. Claro. Acho que, Pronto. acho que foi o primeiro contato de todo mundo foi na prova específica, né? Porque não tinha outro Aí jeito, ela ia lá, né, avaliar, não tinha jeito. eu recebi um monólogo desse tamanho Monólogo do da Marco Joana Antônio. d'Arc. Ah, Joana Joana, d'Arc? Joana d'Arc. É Tarará, verdade. tarará, no final, a minha palavra, a sua palavra é do diabo e a minha é de Deus. Era a última fala do monólogo. Meu Deus do céu. Eu, como trabalhava, né? Eu trabalhava 2 empregos, 2 órgãos públicos, que a minha profissão era assim, e eu tentava decorar o texto dentro do ônibus, de um lado para outro, sabe? Me deslocando para os trabalhos. Mas aí, pronto, eu fui e fiz a prova. Aí eu cheguei lá, a Dulcina estava lá. Aquela mulher linda, com aquela aparência toda, aquela diva. Falei, meu Deus do céu, é ela. Esse nome que eu vejo aqui, Dulcina de Moraes. A Faculdade Dulcina de Moraes, Fundação Brasileira de Teatro. É ela, dona mentora de tudo isso. Ah, aí começou, né, aquela coisa. Aí, poxa, primeiro vestibular. Só tinha gênios fazendo as provas, entendeu? Eu não tinha noção nenhuma do que era a área, né? O ambiente. Eu simplesmente fazia minhas apresentações de dança e tal, mas não tinha. E aí, pronto, não aconteceu nada comigo. Eu fui lá em cima, fui no palco, falei, a metade não estava sem decorar. E aí eu não de passar, não alcancei os pontos. Aí eu falei, tudo bem, esse é só o primeiro. Aí veio o segundo vestibular e eu não fiz, não quis fazer o segundo vestibular. Eu tinha aquela coisa de fazer vestibular, sei lá, eu não sei por que não, eu só sei que eu não quis fazer o segundo vestibular. E continuei dançando, aí continuei, eu fazia outras coisas e tal, e trabalhava, né? Sempre trabalhei. E aí o que aconteceu? Eu fiz o terceiro vestibular, né? Porque Você eu foi na... tinha decidido. É. É aqui que eu vou estudar, é o teatro que eu quero. E aí pronto, eu fiz o vestibular, o terceiro vestibular, e entrei, conquistei a vaga. Aí aonde eu fui parar? No BAC 1 da terceira turma da faculdade. Aí encontrei André Amaro e outras pessoas maravilhosas, e um monte de gente que entrou através do bacharelado para poder passar para a licenciatura. Tinha umas 6 pessoas assim, né, nessa situação, porque elas já tinham um histórico, né, de professor e tal. E foi assim que eu conheci a Como é que Dulcina pela primeira. foi, e como é que foi se conhecer, né? Ou se reconhecer como atriz ali naquele espaço criado por Dulcina? Como foi a sua construção de atriz, entendeu? A partir dali, daqueles ensinamentos, da convivência com Dulcina, como é que foi? Olha, a Dulcina, meu Deus, avassaladora, avassaladora essa é a palavra, entendeu? Dinâmica, aquele rigor, aquela, aquela personalidade divina mesmo, né? E eu apanhei muito. Eu sempre fui muito disciplinada, só que para o teatro a disciplina ela é diferenciada, entendeu? Ela é uma disciplina que você tem que ler texto, decorar o texto, você tem que estar com uma postura correta para estar naquele ambiente. Né? Não dá para ser porra louca ali, não. Não dá. Teatro não tem, sabe, não tem. Vai ser fora dali, tal. Mas e aí eu fui. Nossa, mãe, a Dulcina foi uma mestra na minha vida. Mudou profundamente a minha projeção de vida, a minha maneira de viver.
a Dulcina mudou, entendeu? Porque o que ela transmitiu e o que ela transmitia, né, para nós era algo espetacular. Com a Você garra gostava toda que ela dos tinha. personagens que você ensaiava, que você interpretava? Porque a cada Gostava. semestre Olha, você interpretava sabe, uma peça, né? A gente ensinava uma peça. E, porque assim, e eram todas peças tiradas da grandes peças de grandes autores, né? Dramaturgia mundial, né? Então, tínhamos Fernanda Arrabal, tínhamos Strindberg, né? É, enfim, tinha Enéas Michel Obadiah, Perrault, muitos outros, aham, Milor Fernandes, Milo muitos e muitos outros. Fernandes, tinham, Simões enfim, Silvestre, exatamente, Pirandello, eram é, textos de gente grande. aham. Como é a tua experiência com os teus personagens, assim? Como é que você se deu como Olha, é o nessas, seguinte, nessas dramaturgias? o primeiro personagem que eu fiz foi um monge, com um capuz assim, sabe? Muito interessante. Foi a primeira peça que a Dulcina dirigiu na nossa turma. Não foi a peça, foram peças curtas, porque era a primeira experiência. Então ela nos deixou muita vontade, né? Deu assim, distribuiu os personagens, a gente que né, fazia aquela leitura e pegava os papéis, e também ela tinha aquela coisa de dizer: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer. Ela fazia isso de vez em quando. E aí eu peguei o monge, eu fiquei com o monge. Então foi a minha primeira experiência de decorar um texto, de pegar um personagem. E ela, como foi a primeira experiência, eu não sei se foi o primeiro semestre ou o segundo semestre, só sei que ela ficou os 4 anos com a gente, entendeu? Foi a única turma que ela ficou 4 anos. Ela abraçou a nossa turma. Ela, nós engatinhamos com Lucina. E nós formamos com Lucina, entendeu? As outras matérias todas nós fazíamos, mas interpretação teatral foi com Dulcina de Moraes, do beabá até a nossa formatura, entendeu? Então passamos por textos menores, peças curtas, aí foi um crescimento, né? Autores consagrados, a dificuldade foi aumentando, aumentando e aumentando. Então eu tenho assim uma gratidão, é só o que eu tenho a falar, gratidão, gratidão, gratidão de todos os personagens que eu fiz ali. Mas Uhum. agora tem uma peça que acho que foi no terceiro ano. Não, não, eu acho que já foi o quarto ano, foi no penúltimo semestre. Não foi no último, porque o último a gente fez Pigmaliô, se não me engano. Eu não fico assim Foi meio perturbada. o longo caminho que vai de zero a N com preto ou foi o drama conversível da Lúcia Não, Bernadette? não, é o seguinte, o, a perseguição foi antes. Não foi a última peça, entendeu? Não foi a última peça, não foi da formatura, foi um semestre antes. Então eu passei por vários personagens e tal, achei muito legal fazer 8 mulheres, foi fantástica, a Lucina fazendo subir e descer aquela escada 300 vezes com a expressividade, né, de uma empregada doméstica toda vestida, toda maravilhosa, com aquela bandeja na mão, só que em 8 mulheres eu não era empregada doméstica, eu era a amante do patrão, entendeu? Ali disfarçada. Então eu tinha aquela postura de, sabe, como é que se diz? O olhar observador na família, né? Porque eu era amante do patrão. Então eu via aquela loucura familiar como empregada, porém eu era amante do patrão,
entendeu? Eu tinha lá o meu, né? O meu, Seu o Borogodó. meu, a minha autoridade na casa. Então a Dulcina me fez subir e descer 300 vezes aquela escadaria para poder o personagem sair, né? Como ela nos dirigia, né? E aí, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu devo mostrar alguma Claro, foto, mostra aí. Você tem coisa para porque, mostrar? porque, assim, não sei. Eu não sei se vai dar para ver aí. Aproxima Há mais. 8 Aproxima. mulheres. É que eu não estou dando para Hã? enxergar. Aqui, a Meu, escadaria, eu aqui, vestida com personagem, e era essa função aí que eu fiz 300 vezes com a Luciana, entendeu? Era um cenário. sobe da... Inclusive, era um cenário que ela mandou construir, sabe? Magnífico, para poder, quando a gente chegou assim, que o cenário estava pronto, a gente falou: não é possível, nós vamos encenar nesse cenário. Nesse cenário, sim, vamos encenar nesse cenário. A Dulcina mandou. Foi uma carpintaria enlouquecida para poder fazer essa montagem, né? Então foi muito gratificante, cada vez Você tem melhor. mais E coisas agora, para aí? O que você tem para mostrar? o que eu tenho para Mostra, mostrar? Olha só, eu tenho para mostrar. Ah, esse aqui você vai rir. Olha aqui, aproxima. eu e você. Eu e Eu, você, que senhorita legal. Júlia. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, Subir mais? sobe mais. Aí, Aqui, você aqui, ó. E eu aqui, ó, na que senhorita é, Júlia. Então, senhorita e nós Júlia? fazíamos, sabe o que nós fazíamos na senhorita Júlia? Porque eram só 3 personagens, nós entrávamos no baile, nós entrávamos dançando a toda prova. Que Aí, ó, foto linda. Adorei. maravilhosa, maravilhosa. Entendeu? E assim, sabe, essas recordações. E aí, aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, olha só, olha só. A perseguição, Com preto. preto e eu. Uau, que foto, hein? Só que essa é a cena final. É a cena final, porque você sabe que a perseguição, ela é uma... Meu Deus do céu, a perseguição é uma peça, olha aqui, outra da perseguição, ó. A Porque perseguição. a perseguição é assim, a Um texto perseguição, de o Motinco louco Web, apesar do é de nome Chico brasileiro, Web, é paranaense, e isso e é uma brasileiro. peça Então ele talvez fez, enquadrada fez do teatro do absurdo, não sei, mas é a história de um ponto que quer se unir ao outro, né? Mas nunca consegue porque toda vez que ele se dirige ao outro ponto, o outro também tem a sua, sua rota. Né? agora tem assim, um grande detalhe. Ela foi classificada, não sei, também depende de pesquisa, de como você lê a peça, entendeu? Como você analisa, em qual época você está, em que ambiente você está analisando essa peça, para poder você ter essa concepção de absurdo, essa concepção de que a peça são 2 pontos que, não sei, ah, com o decorrer do tempo, inclusive a Dulcina viu isso muito claramente. Essa peça, ela, assim, é um ponto, vai se deslocando 0 a N vezes, N vezes. Então, o que acontece? Eles vão se materializando. E são 5 movimentos. Então, eles vão passando por esses movimentos. Então, o que significa esses movimentos? Esses movimentos, olha, é grandioso, eu fico arrepiado. Esse movimento significa que é o nascimento do drama, entendeu? Então, essa peça nada mais, nada menos do que teatro dentro do teatro. Então, é uma
como é que eu vou dizer? É uma celebração à finitude. É teatro grego, entendeu? A perseguição é teatro grego. Então, é o Dionísio. Os dois personagens é Dionísio. Então, que vem, o personagem ele nasce, celebra, se embriaga, celebra e morre. É o Dionísio, é o mito, entendeu? E a peça passa em 5 movimentos. Então, o Timoteo Webb usou o cósmico para poder falar isso, entendeu? E aí a peça discorre assim, pá. Aí passa pelas artes plásticas, passa pela literatura, passa por um monte de lugares, né? E aí chega lá no quarto ou no quinto movimento, chega no teatro, que é essa cena, que eles vestem uma capa, cadê? Eles vestem uma capa para poder interpretar personagens. Então, entra a metalinguagem, o metateatro. É nesse momento. Então, a partir do momento que ele pega o papel, o texto teatral, e entrega para N, começa a destruição do personagem. Então, o que acontece? É a história do teatro na sua plenitude. Aí entra Shakespeare. Entendeu? Aqui entra Shakespeare, porque eles começam a falar pedaços de textos de Shakespeare. E aí o que acontece? O Zero, né, que é o papel do Preto Rezende, entra num delírio de destruição. É um embate dos dois. Aí o que acontece? Não sobrevive. Porque porque o Shakespeare como é que se diz? É a, da, é a, é a humanidade, né? É a pessoa, é o humano, né? É o Shakespeare. Então ele sai da parte dos deuses, do Dionísio, até chegar no Shakespeare, isso no decorrer dos 5 movimentos, entendeu? Até chegar em Shakespeare, que é pessoa, é a humanidade, é aqui agora, entendeu? E aí o Zero entra num delírio avassalador e faz a morte de N. E aí, quando ele faz a morte de N, ele faz a sua própria morte. Porque os dois pontos não podem se desunir. E isso acontece quando ele pega, eu não sei se dá para ver aí, ele divide o palco, ele divide o chão, tem uma lista, tá vendo? Tem uma lista assim no chão. É o Zero que pega um giz e separa o palco. Quando ele separa Zero de N, é quando ele provoca a morte de N. Ele provoca, não, ele faz a morte de N, porque é teatro, né? Ele está fazendo teatro, ele está com um personagem ali, falando aquelas coisas de Shakespeare, entendeu? Aqueles textos minúsculos que o Timoteo Webb escolheu a dedo, cara. O Timoteo Webb escolheu a dedo os pedaços de texto do Shakespeare. E até eu entender isso, a gente achava, agora é o Shakespeare. Vamos falar as frases, as palavras de Hamlet, vamos falar as palavras de Otelo, vamos falar as palavras, não sei o quê. Mas tem todo um cabedal de sequência aí, entendeu? E aí, quando o Zero divide o palco, pronto, acaba. Então, os dois morrem. Então, o que acontece? Essa peça celebra a finitude. E aí, quando a Dulcina percebeu isso, e ela percebeu rápido, foi quando. Porque assim, não sei, as coisas lá que distribuição de personagens, distribuição de peças, né? Porque para coincidir personagem com o número de amigos lá, né? Alunos, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha essa peça, que eu adorava essa peça, e aí eu falei assim, caramba, eu tenho que fazer essa peça então. Aí eu fiquei assim, sozinha. E a Dulcina não conseguia encontrar um monólogo para mim.
entendeu? Ela não conseguiu encontrar um monólogo para mim, falou assim, eu tenho uma peça, traz. E aí eu levei a peça, falei, caramba, tem que ter outra pessoa. Tem que ter outra pessoa para fazer essa peça comigo. Quem será? Na turma. Aí eu fiquei assim. Aí o Preto olhou para mim e falou assim, Tânia, eu faço essa peça com você. Eu faço. Vamos estudar e vamos fazer. Preto, meu amor, minha vida. Foi o maior presente da minha vida. Foi você dividir o palco comigo nessa peça grandiosa. E quando a Dulcina começou a perceber, porque ela, oh meu Deus, aquela diva, quando fala em. Não precisa ela ficar dizendo o que ela está pensando na cabeça, não. Ela faz a gente agir. Quando ela percebeu o aprofundamento dessa peça, ela Ela, começou a dizer a gente com uma garra que, meu Deus, a gente não sabe, e a gente, eu e o Preto, entende? e descemos de estudar sozinhos, sabe? Enquanto vocês estavam lá com ela, nós estávamos indo no outro canto até. E aí teve uma hora que ela falou assim: desculpe o meu entusiasmo, eu fico super feliz. Aí, aí o que Vai aconteceu? dar tanto Ela tempo para a falou gente comentar assim: coisas, mas eu queria finalizar essa história. Finaliza, pois finaliza é. essa história para a Aí gente eu comentar estou outra querendo coisa. também finalizar essa história, porque está falhando um pouquinho você aqui. Mas eu quero finalizar essa história, porque eu vou finalizar agora. Mas eu quero dizer também que a Dulce falou assim: vá no Fernando de Azevedo fazer coreografia com essa peça. Aí nós fomos, eu e Preto fomos. Aí o Fernando, com todo carinho, com toda atenção, fez a coreografia. Aí o que aconteceu? O Fernando botou a gente de braços assim, cabeça assim, sabe? Rodando um em volta do outro, assim, ó, ajoelhado, quase deitado, subindo o corpo até chegar nessa parte aqui, né, que é a morte dos dois. Caramba, o Fernando fez tudo isso. Mas não é uma coreografia de balé, não, sabe? É uma Claro, coreografia de teatral, movimento. teatral. E aí, quando a gente chegava com a coreografia pronta para ensaiar aquilo tudo, a Dulcina, cada vez com o olhão arregalado, daqueles óculos dela, cada vez que ela compreendia mais, porque ela foi aberta a um texto que ela nunca tinha visto, que ela nunca nem tinha ouvido falar, de nada, e sabe? E aí ela deixou a gente fazer isso. E quando ela viu a grandeza do espetáculo, de cada fala, aí pronto, ela começou a se entusiasmar. Aí teve um dia que ela parou a peça assim e fez assim, ó, pra gente. Pra mim e o Preto. Vocês estão vendo isso aqui? Você sabe muito bem disso, né, André? Vocês estão vendo isso aqui? Estou arrepiada. Vamos continuar. Me Ela conta fez. mais essas histórias que você lembra de Dulcina falando, de Dulcina em ação. Ah, eu tenho um monte, sabe? Eu tenho algumas, assim, fora do contexto do palco, né? Eu tenho coisas engraçadas, né? Que teve um dia que fora a gente estava comentando numa mesa, assim, não sei se você estava, a gente estava comentando como é que o rosto da Dulcina tinha ruga? Não, não tem ruga. Ela é linda, não tem ruga. Ah, os dentes dela é assim. Ah, a boca é assim. A sobrancelha faz assim quando ela. Ah, ela fica mexendo o queixo quando fica escutando a leitura da gente. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na nossa aula, eu sentava do lado dela, né? Ela na cabeceira e eu desse ladinho aqui. E aí eu fiquei plantada vendo todos os movimentos dela enquanto vocês liam o texto de vocês. Eu fiquei assim para o rosto dela, para eu ver o que a gente tinha comentado lá na mesa do bar, lá no Vila, né, no lanche. No Aí eu Vila. fiquei olhando se ela mexia mesmo a boca, se ela mexia isso. Aí ela, depois de muito tempo, eu vidrada no rosto dela, ela virou para mim assim, ó, bateu no meu nariz. O que é que você está tanto olhando para mim, hein? Eu fiquei muda, eu não falei nada. Eu vou dizer que eu estava Jamais. olhando se ela tinha ruga, se ela tinha o queixo balançando. A nossa parte
infantil, né? Infantil da nossa De ter. idade na época. E Taninha, assim, eu ia te propor oi, agora para encerrar. Você quer ou encerrar apresentando um número de sax, fazendo um bilhete para a Dulcina ou as duas coisas? olha, eu pensei no número de sax, porque eu me tornei uma saxofonista, né? Porque eu não morreria sem aprender um instrumento, e eu apaixonada pelo sax, e aí eu estudei formalmente, igual eu fiz com teatro, eu estudei formalmente, só que depois que eu aposentei. Porque eu tenho um histórico brilhante de professora que eu mudei de emprego, né? Com a, o bichinho do teatro que me pegou, eu me senti obrigada emocionalmente, tudo aqui dentro de mim. Eu falei, eu tenho que trabalhar com teatro. Aí eu fiz licenciatura também, e parlamente, e fiz o concurso público de teatro, professora de teatro. E dei aula de teatro durante anos e anos, montando cerca de 20 a 30 peças por ano, com todo aquele cabedal, com toda a experiência que eu tive naquela faculdade e em tudo que eu fiz com o Hugo Rodas, com o Ricardo Torres, meu querido, se tiver por aí, eu agradeço. Uma experiência maravilhosa. Tudo isso eu levei para o meu trabalho, entendeu? Então, eu montava peças para aqueles alunos maravilhosos do nível médio, que o dobro de mim era 1,80 m, 1,90 m. As meninas maravilhosas. Eu falei, gente, eu montava peças desde o princípio do ano até o final do ano. Maravilha. E aí o que acontece? Eu aposentei, porque eu comecei muito cedo, e resolvi estudar sax. Sabe? Igualzinho eu sempre fiz tudo na minha vida. E aí eu Então, planejei. Se fosse 4 horas da tarde, até que eu iria tocar. Mas, como já passa da meia-noite, 1 hora, sei lá, eu não vou tocar aqui, vai acordar toda a vizinhança, entendeu? Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte. que pena. Pois é, eu pensei mesmo, pelo menos botar aqui o sax e tal, mas na realidade eu esqueci que eu ia botar aqui, mas eu falei, não, é teatro, o povo nem vai. Mas tudo bem, né? Eu ia mostrar assim o sax, né? Só para me exibir. E você sabe que eu toco sax porque eu já toquei sax que você, graças a Deus, uniu a atuação, a Tânia Zobar atuando a propósito de Goethe, né? Que você me convidou e eu agradeço imensamente. Então, eu atuei em Fausto, né? E depois nos sofrimentos de Werther, que eu toquei o sax para o meu querido, você, André Amaro, fazer um monólogo. Então eu associei interpretação e sax. E fiz também com teatro com a Eliana Carneiro, foi a ópera do malandro, que eu entrava com sax, tocando folhetim, com as meninas na beira do cais, assim, uma coreografia maravilhosa, 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 que eu vou até mostrar. É só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Olha aqui a ópera do malandro com Eliana Carneiro. Ai, Olha, que na legal. beira do Tocando mesmo cais, de verdade, né? na beira do cais. Foi fantástico, fantástico. Então, quer dizer, eu uni as duas coisas. E você sabe que eu toco diariamente. Tenho 20 anos que eu estou no Clube do Choro, né? E lá eu tenho outras possibilidades também de encenação, de dança, e que eu toco meu sax todo dia, né? Lá no Clube do Choro é meu reduto da minha música. Me apresento há 20 anos lá. E é Maravilha. isso. Então, fica a dica, né, Tânia? Quem quiser te ver tocando, que vá ao Clube do Choro. Qualquer hora, porque eu toco, se eu tô na sala de aula, se eu tô lá fora, tô tocando, entendeu? Porque lá é o reduto do chorinho. Então, como você, né, já foi lá, estava montando uma É, peça lá com a maravilha. esposa e encontrou comigo lá fora, ensaiando com as meninas, né? Que todo ano a gente apresenta lá no palco do Clube do Choro. É ótimo. Agora eu Tânia, quero dizer, muito obrigado pela sua participação mas eu, aqui, mas pelo eu seu quero dizer, depoimento, pela sua força, por olha ajudar só, a essa campanha tão importante nesse momento, né? Mais uma campanha para recuperar a nossa querida faculdade. Então, esses e depoimentos vão fazer parte de um grande acervo mesmo, sabe? De áudio
sabe, sobre a faculdade. Vai ser lindo. Eu vou Áudio e dizer vídeo, uma coisa claro. para a Dulcina. Eu vou dizer uma coisa, a última coisa para a Dulcina. O sonho lindo já se fez mortal. Sou bacharel, canudo teatral. Obrigada, Dulcina. Amém.